Depois que a gente fica adulto, coisas que antes faziam parte do dia a dia, especialmente aquelas ligadas à televisão, acabam se tornando uma porta para o passado. O que antes era só uma vinheta, uma propaganda ou um som familiar entre uma atração e outra, hoje pode trazer sensações inesperadas de emoção e nostalgia. Mas aqui eu não me refiro àquelas lembranças marcantes que você recorda com frequência, aquele desenho animado que até hoje você se pega cantarolando a abertura. A ideia aqui é vasculhar memórias muito específicas, aquelas que, ao surgirem, despertam um sentimento de nossa, que nostalgia que me deu agora, eu nem me lembrava mais disso. Então este vídeo é um convite para revisitar essas pequenas joias esquecidas que voltam como uma memória feliz, melancólica e até emocionante do passado. Eu sou o Lucas Nauta e sejam muito bem-vindos. Começo com um comercial da WWF Brasil, que eu já nem me lembrava mais dele, mas que marcou muito a minha infância. A WWF é uma organização não governamental brasileira que atua em defesa da vida e da biodiversidade no país e no mundo. Criada em 1996, integra a rede WWF, presente em mais de 100 países e trabalha para mudar a atual trajetória de degradação socioambiental. Nos anos 2000, a WWF Brasil veiculou um comercial marcante na televisão brasileira, conhecido como Meio Ambiente. Esse anúncio apresentava silhuetas de partes do corpo humano sobrepostas a imagens de animais, criando uma conexão visual entre a humanidade e a natureza. A combinação dessas imagens com essa trilha sonora cativante pode não ser tão familiar à primeira vista, mas quando a música começar a tocar, eu tenho certeza que isso vai ativar memórias muito antigas para todo mundo que viveu aquela época. WWF Brasil, cuidando do meio ambiente. WWF Brasil, o Brasil é envolvente. WWF Brasil. Essa peça foi veiculada mais ou menos em 2004, eu ainda estava na escola. Com o passar do tempo, essa melodia pode ter ficado adormecida em sua memória, mas quando a gente escuta novamente a música enquanto observamos os traços sendo desenhados em elementos da natureza, é comum sentir aquele calor no coração, uma nostalgia que nos transporta de volta aos momentos simples e significativos do passado. Curtindo uma viagem, Celso Portiolli comanda uma agitada competição. E olha, você vai curtir muitas emoções, muita coisa boa. É preciso agilidade para sair na frente. Curtindo uma Viagem foi um game show brasileiro exibido pelo SBT entre 2001 e 2002 e apresentado por Celso Portiolli. No programa, duas equipes, 5 amigos e 5 amigas, competiam em diversas provas com o objetivo de ganhar uma viagem dos sonhos com seus amigos. Esse programa era bem legal, eu sei que muita gente aqui assistiu, mas tem alguns aspectos dele que hoje mexem bastante comigo. Por exemplo, eu lembro de ficar fascinado com essa prova onde os participantes tinham que pular uma corda que era batida por um aparelho mecânico gigante. Fazia anos que eu não via isso e quando eu vi, eu me lembrei de diversos outros aspectos desse programa que estavam escondidos nos espaços mais obscuros da minha memória. Por conta dessa galera pulando corda nesse mecanismo diferentão aí, eu me lembrei também que o programa tinha uma geladeira, onde os participantes eram colocados lá dentro durante algumas dinâmicas. Faz mais ou menos 20 anos que eu não via nada dessas imagens. E a trilha sonora do programa também é muito marcante, pois ela é repleta de músicas no estilo Eurodance, desde a abertura até os créditos finais.
e não tem nada mais final dos anos 90 e início dos anos 2000 do que esse tipo de música eletrônica. E essa trilha foi tão marcante que ainda gerou coletâneas em CDs com as músicas do Curtindo uma Viagem. Eu lembro de ver isso nas bancas de jornal também, e bancas de jornal por si só já são bem raras. Aqui na minha cidade eu sinceramente acho que não tem mais nenhuma. Relembrar de tudo isso é algo meio específico, mas uma coisa foi conectando com a outra e isso me levou de volta para aquela época em que as tardes eram preenchidas com game shows na frente da televisão de tubo. No SBT, você vai descobrir Dinotopia. É uma emoção conhecer vocês. Pela primeira vez na televisão, uma milionária superprodução com fantásticos efeitos especiais. Fazia bastante tempo que eu queria falar sobre Dinotopia, uma minissérie de fantasia que o SBT adquiriu e exibiu pela primeira vez em 2003 como um filme dividido em 3 capítulos. A obra conta a história de 2 irmãos que, após um acidente de avião, encontram uma ilha habitada por humanos e dinossauros convivendo em harmonia. E hoje em dia é até curioso notar que o protagonista da série, o Wentworth Miller, também foi protagonista da série Prison Break, e lá ele ficou bem mais conhecido, mas enfim. A questão aqui é toda essa aura em torno das chamadas dessa atração no SBT. A emissora sempre fazia um grande alarde por conta dos efeitos especiais, comentava que era uma superprodução, que era imperdível, e funcionava, porque eu, como criança, lembro muito bem de ter ficado muito ansioso para assistir todos esses capítulos. Eu lembro de achar a obra um pouco parada quando eu era criança. Eu lembro que eu nem gostei tanto assim de assistir essa minissérie, mas mesmo assim, mesmo não curtindo tanto, eu sempre assistia novamente quando Dinotopia era reprisado, porque essas benditas chamadas sempre me convenciam e me chamavam a atenção. Sim, mas talvez ainda existam pedras do sol no mundo subterrâneo. Como podemos querer ficar em paz se começarmos a invadir o espaço do som? Ameaçando a vida e a convivência com os dinossauros. Os carnívoros estão saindo de seu território tradicional. E para encontrar uma salvação, Cuide do David. Ele é parte da solução. David e Marion vão se arriscar numa perigosa jornada por um mundo desconhecido. E ter a chance de descobrir segredos importantes. Não existe medo no presente, apenas ação e reação. Que podem decifrar o mistério das Pedras do Sol. Você não pode perder o 2º capítulo de Dinotopia. Amanhã, 10h15 da noite. Então é engraçado que hoje, ao pensar em Dinotopia, uma nostalgia gigantesca toma conta de mim. Não tanto pelo filme ou minissérie em si, mas sim por conta dessas chamadas que sempre me deixavam entusiasmado. Eu nunca mais assisti Dinotopia depois que eu cresci, até porque eu diminuí bastante o consumo de TV e eu nem sei se ele costuma ser reprisado hoje em dia, mas é uma dessas obras que ficam guardadas no fundo da memória, esperando por um pequeno detalhe para serem lembradas de novo. As vinhetas de patrocínio também se encaixam nesse universo de coisas específicas que hoje me causam um sentimento de nostalgia muito grande. Lembram quando a novela acabava na segunda-feira e essa vinheta aparecia na TV antes da tela quente começar? Tela Quente, oferecimento Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. De forma inconsciente eu me empolgava, principalmente quando era algum filme que eu queria muito ver. Essa música hoje em dia me dá um sentimento tão único. E essa da Tela Quente é apenas um dos exemplos. Também tem essa da Fórmula 1 que vai empilhando todos os patrocinadores com essa trilha sonora meio épica de fundo, meio heróica, sabe? Oferecimento Banco Real, o banco da sua vida. Processadores Intel, exija sempre o selo Intel. É difícil de explicar, mas mesmo eu que nem tinha tanto costume de ver Fórmula 1, sinto uma nostalgia gigantesca com essa vinheta.
E essa aqui do Bom Dia Brasil, não traz aquela sensação de quando a gente acordava mais cedo na infância? Corolla brasileiro com transmissão automática, conforto e segurança nas saídas mais difíceis. Corolla brasileiro oferece Bom Dia Brasil. Toyota Corolla. Faça um test drive no carro mais vendido do mundo. Toyota Corolla oferece Bom Dia Brasil. Quando eu ouço essa música e essa locução, eu me transporto diretamente para o início dos anos 2000, acordando cedo por algum motivo, enquanto o jornal estava passando na TV. E eu estava lá esperando tomar um iogurte no café da manhã, me arrumando para ir até a escola, ou na expectativa de quando iam deixar eu colocar em algum desenho animado. E meu Deus do céu, como que uma simples melodia combinada com essas imagens conseguem me trazer tantas memórias? Mas eu sei que este tema pode até ser um pouco ousado, já que são exemplos que me causam essas sensações. Então, antes de ir para o último tópico, eu queria muito que vocês deixassem comentários compartilhando memórias específicas da TV que também causam sentimentos fortes como esses. Vocês se lembram de algumas vinhetas institucionais que passavam durante os intervalos comerciais da Globo, geralmente associadas a alguma de suas afiliadas? Falando assim, pode não remeter imediatamente a muita coisa, mas quando eu mostrar alguns exemplos, vocês provavelmente vão entender do que eu tô falando. Então eu vou ilustrar com um exemplo prático que é o Coisas da Nossa Terra. Eu lembro que eu não dava nem bola para esses comerciais quando eles passavam na época. Não me causavam nenhuma sensação. Mas hoje eles me emocionam, porque eles me transportam diretamente para aquele período. Paisagens bonitas, lugares diferentes do Brasil e essa música que tem uma vibe muito parecida com a trilha sonora de Mario Galaxy é algo super relaxante que poderia estar na coletânea Solaris com certa facilidade. E aí tem essa locução no final. O que Goiás tem de melhor, a gente mostra. Hoje eu me considero um fã de Milton Nascimento, Lô Borges e o Clube da Esquina como um todo, mas eu tenho quase certeza que escutei Paisagem da Janela, ou Janela Lateral como eu chamava na época que eu era criança, em um desses comerciais institucionais que passavam na parabólica. Quando eu falava dessas cores mórbidas na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. No caso, esse era da Globo Minas e, caramba, era tudo tão lindo e traz uma paz tão grande que hoje em dia é muito difícil de sentir na vida adulta. E na pesquisa eu encontrei outro institucional que me arrepiou pra valer. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Sério, eu tinha apagado essa música da minha memória, mas ela é linda, eu não me lembrava que era tão bonita assim, mas eu me lembro exatamente de quando isso passava na TV há mais de 10 anos atrás. Ouvir isso foi uma viagem intensa no tempo. Eu sei que o público desse canal é muito nostálgico, eu abordo muito conteúdo de nostalgia por aqui, mas nunca imaginaria que algo tão específico pudesse me trazer tanta nostalgia assim. Eu me lembro de estar bem novinho. Na época eu nem precisava trabalhar ainda. Na época todos os meus avós eram vivos e hoje 3 deles já se foram. Na época, 2 dos meus tios mais próximos também estavam por aqui antes de adoecerem e partirem. Eu ainda encontrava um dos meus melhores amigos todos os dias na escola para falar de videogame e dar risada de besteiras. Amigo esse que anos depois também se foi de uma hora para outra.
Eu estava começando a assistir o One Piece. Eu havia ficado triste por não ter conseguido ir no show do Linkin Park durante a adolescência. Eu explodi de alegria quando ganhei um Xbox 360 dos meus pais. Eu ainda jantava comendo a comida da minha mãe enquanto assistia a Chaves no SBT. Eu ainda tinha o meu cachorro Nick e ainda aguardava as datas comemorativas para ter a família toda reunida. Eu estava para sair do ensino médio e mal sabia o que iria fazer da vida. Eu era feliz, mesmo não percebendo tanto na época, e sou grato hoje por notar que eu tenho tantas memórias boas de um tempo que passou muito rápido sem eu mal perceber. De ficar feliz com a instalação de uma parabólica por saber que a imagem da TV estaria sempre limpa, de finalmente conseguir comprar o George Foreman Grill que eu e minha mãe ficávamos namorando por meses e meses assistindo no canal da Polishop, de começar a gravar vídeos caseiros com meu amigo Jean, amigo esse que eu não converso faz uns 6 ou 7 anos. Como um adulto, eu percebo que o tempo não parou e não vai parar nunca. Eu tenho saudades. Saudades de coisas que eu não vou viver nunca mais, de pessoas que eu não vou mais ver, pelo menos não nesse plano, e da paz de poder simplesmente aproveitar todo o tempo que eu tinha, sem precisar carregar as preocupações da vida adulta. Eu sei, o vídeo acabou indo para um caminho inesperado, e acreditem que foi inesperado para mim também. Eu só queria lembrar de algumas coisas que estavam guardadas no fundo da memória, e agora eu termino essa gravação com lágrimas nos olhos e um sentimento de saudade de tanta coisa. E tudo isso por conta de uma peça institucional de uma afiliada da TV Globo que eu não assistia há muito tempo. Que sentimento maluco. Hoje sou feliz por poder compartilhar tudo isso com vocês aqui no canal, em um projeto que eu tô construindo com muito carinho há mais de 2 anos e com um público que eu dou muito valor. Isso tudo me faz ter a sensação que daqui uns 10 ou 15 anos eu vou lembrar de tudo isso que está acontecendo agora, de tudo isso que eu estou fazendo aqui em meu canal, com muito orgulho de onde cheguei. Com filhos, com cabelo, com dinheiro, com dívidas, eu não sei, mas eu espero que vocês todos estejam comigo.